Olá, querido irmão, irmã, amigo, amiga, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao estudo da lição? Bom, essa semana estamos estudando a respeito da ressurreição de Moisés. E hoje, domingo, dia 19 de dezembro, tem a primeira parte do título O Pecado de Moisés. Eu não sei, quando você pensa em Moisés, o porquê ele não entrou na cidade ou na terra prometida, que é Canaã terrestre. Você sabe que a história relata que Deus sempre supriu as necessidades do povo. Por exemplo, Deus deu maná no deserto, a água saía da rocha. Enfim, fome e sede o povo não passava. Deus sempre atendia. Por exemplo, tem um texto de Ellen White aqui, diz o seguinte: onde quer que em suas jornadas necessitavam de água, esta jorrava ali das fendas da rocha, ao lado de seu acampamento. Olha que fantástico! Eles estavam no deserto e quando eles tinham sede, vontade de saciar sua sede, a água saía da rocha. Isso acontecia constantemente. Porém, teve um momento em que Moisés ele ficou muito irado com o povo, ficou nervoso com o povo. O que aconteceu? O povo começou a murmurar. E na murmuração, o povo pedia água. E é interessante que aquela hora, quando Moisés e Arão consultaram a Deus, Deus disse, está lá em Números 20, de 1 a 13, Deus disse para Moisés: fale a rocha e sairá água da rocha. Era apenas para Moisés falar a rocha. Mas note você, vamos só compreender o que aconteceu ali. O autor da lição, ele faz a seguinte observação: observe, porém, as palavras de Moisés ao bater na rocha 2 vezes. Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Você sabe, o autor comenta aqui que o tom, a maneira como Moisés falou, expressou ira. Ele chamou todos de rebeldes. Só que este não foi o maior problema. Eu vou ler para você um comentário aqui. O problema não foi a ira em si, porque Moisés estava irado. O problema não foi a ira em si, que foi ruim o suficiente, porém compreensível. Mas as seguintes palavras, notem, o problema não foi a ira em si, que foi ruim o suficiente, mesmo que fosse compreensível, mas qual foi o pior problema? O que aconteceu? Foi que Moisés disse: teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Sabe, queridos, quando Moisés falou isso, teremos que fazer com que saia água desta rocha, Moisés colocou sobre os ombros dele o poder de tirar a água da rocha, como se ele fosse Deus naquela hora. Ou seja, naquele exato momento, como diz o autor aqui, no momento da ira, ele pareceu se esquecer de que somente o poder de Deus, atuando entre eles, poderia fazer tal milagre. Ele, mais que todos, deveria saber disso. Ou seja, você percebe que aqui, quando nós estamos nervosos, irados, nós não podemos realmente deixar que a ira seja motivo para pecarmos contra Deus. Moisés, de fato, estava irado. Moisés estava conduzindo aquele povo durante a caminhada pelo deserto. E ele sabia que o povo havia contemplado muitos milagres mesmo. Naquela hora da murmuração, ele ficou indignado, irado. Mas a ira de Moisés não foi uma desculpa para ele se posicionar como se fosse Deus em falar para o povo: teremos de nós mesmos de tirar água desta rocha, como se de fato eles fossem Deus. Este foi o pecado de Moisés. A lição tem uma pergunta aqui no rodapé, vou ler para você. Já dissemos ou fazemos coisas em momento de ira, crendo que isso fosse justificado? Como aprender a parar, orar e buscar o poder divino para não fazer o que é errado? E você? Alguma vez você já ficou irado a ponto de pecar contra Deus e querer ainda justificar? Sabe, queridos, nós temos que ter muito cuidado com a ira.
No entanto, mais cuidado ainda em, nesses momentos, não se posicionar no lugar de Deus. E este foi o erro de Moisés. Deus abençoe você. Amanhã tem mais. Um grande abraço.